Bem-vindos a mais um espaço de debate nesta emissão especial para as autárquicas. Ao longo da próxima hora vamos falar sobre o concelho de Torre de Moncorvo, um município marcado pelas paisagens do Douro e do Sabor, que tem mais de 500 km², mas onde vivem menos de 7.000 pessoas. A Câmara é governada por uma coligação que junta PSD e CDS desde 2013. O atual presidente, José Menezes, assumiu o cargo depois da suspensão de mandato de Nuno Gonçalves e é o candidato do PSD nestas autárquicas. Como sempre, convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal para este espaço de debate. Por isso, à direita está José Menezes, o candidato do PSD nestas autárquicas, e à esquerda do ecrã está Adriano Menino, o candidato do Partido Socialista. Luís Guimarães, o candidato do CDS, não pôde estar presente. Agradeço a ambos a presença aqui neste espaço de debate que esperamos que seja esclarecedor para os habitantes de Torre de Moncorvo. José Menezes, comece por si. É presidente da Câmara, numa autarquia que foi governada desde 2013 por uma coligação que juntou o PSD e o CDS. Desta vez o PSD concorre sozinho. Porquê e que ideias novas traz nesta candidatura? Muito obrigado, antes de mais, Sofia, agradecer o convite, cumprimentá-la, cumprimentar também o seu candidato Adriano Menino, cumprimentar muito especialmente todos os moncorvenses que nos estão a ver e desejar desde já à comunidade escolar um bom início de ano letivo. De facto, vamos apresentar-nos com o partido do PSD devido a várias situações que foram acontecendo no outro partido, ou seja, nós tínhamos já uma coligação bastante sólida, com um determinado grupo de pessoas que fazem parte do CDS. Em todo caso, eles tiveram eleições e houve uma nova equipa que ganhou essas eleições à conselhia deles e que com certeza que estaria à espera a Comissão Política do Partido Social Democrata de uma reunião para inteirarem e para limarem as arestas, para ver qual é que era o próximo mandato, qual é que eram os acordos que poderiam existir, e de facto essa reunião nunca existiu, não lhe consigo dizer o motivo, terá que depois ser alguém ligado ao CDS, à nova equipa do CDS, porque digo-lhe desde já que de facto muitos elementos ou militantes do partido do CDS de Torre de Moncorvo também apoiam a nossa candidatura, a candidatura do Partido Social Democrata, que é uma candidatura positiva, é uma candidatura aberta a todas as pessoas de Torre de Moncorvo. De facto, eu herdei uma situação em Torre de Moncorvo inesperada. Eu era presidente de junta e era chefe de gabinete também do anterior presidente da Câmara, Nuno Gonçalves, e de facto ia em número 4 para a Câmara nesse mesmo mandato de 2021-2025. E aconteceram as situações que o nosso vice-presidente atingiu a idade de reforma e preferiu também optar pela mesma, e houve a queda do governo que, entretanto, o Nuno Gonçalves foi o número 2 na lista da Distrital de Bragança e foi eleito, e então, de facto, no mês eu tive que me preparar, que é mesmo esta a razão, para assumir a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, no qual me orgulho muito e no qual também os moncorvenses sabem que podem contar com a minha proximidade, com a minha responsabilidade, com a minha capacidade de trabalho, porque eu demonstrei também em 3 mandatos na Junta de Freguesia essa mesma lealdade para com as pessoas. E, de facto, trazer uma candidatura para o Concelho de Torre de Moncorvo, e como disse, que é um concelho com 508 km², é um concelho bastante grande a nível de dimensão, tem neste momento 7.600 eleitores, e de facto temos bastantes dificuldades, mas temos muitas capacidades de nos poder reinventar. O maior desafio que nós temos é a fixação de pessoas, isso é transversal em todos os municípios do interior, que não deveria existir interior num país com 200 km de largura. Já iremos falar sobre isso. Mas é um facto. E por isso mesmo, a Torre de Moncorvo tem bastantes capacidades. Nós, na nossa candidatura, de facto, temos eixos de campanha, de ação de campanha, que são a saúde, a agricultura, o turismo, o empreendedorismo e as empresas e os equipamentos públicos. Sendo certo que a saúde vai ser predominante
para o futuro, porque devemos ter também as mesmas oportunidades de quem reside no litoral. Para além desses eixos, temos depois também as medidas estruturantes, que é a educação, os apoios sociais e a habitação. E cada uma destes eixos é, de facto, um desafio para nós. Temos medidas já implementadas nestas áreas todas, mas queremos ir mais além, queremos tentar potenciar também todas as pessoas que residem em torno de Moncorvo terem esses direitos, terem essas possibilidades, porque de facto nós temos qualidade de vida. Nós temos qualidade de vida em torno de Moncorvo e no interior existe qualidade de vida. Falta-nos, pessoas, falta gente, mas aí também tem que ser o Poder Central a olhar de uma outra fórmula para o interior. Adriano Menino, a Câmara é gerida à direita desde 2013. O que é que o PS propõe fazer de diferente? Muito obrigado pelo convite, cumprimento a senhora jornalista, cumprimento o meu colega José Menezes, cumprimento todo o auditório, os moncorveses e todo o auditório que nos ouve. Ora bem, o PSD está no poder desde 2013. O que tem acontecido é que o Conselho não tem evoluído. O PSD teve à sua disposição estes 12 anos cerca de 144 milhões de euros em 12 orçamentos municipais. O que é facto é que foram 12 anos sem qualquer investimento público estruturante. A nossa qualidade de vida coletiva dos moncorvenses em nada se alterou ao longo destes 12 anos. Portanto, foram 12 anos onde, no nosso entender, as prioridades foram invertidas, muito se celebrou, muito se festejou e nada se investiu. Passámos 12 anos distraídos, com slogans bonitos, é verdade, com slogans bonitos, mas a nossa qualidade de vida, as infraestruturas, a saúde, a educação, o emprego, em nada mudou nestes últimos 12 anos. Portanto, e é urgente inverter este ciclo de falta de investimento público. E passou um ciclo muito positivo para o Conselho e naturalmente para todos os Conselhos do interior, que foi o PRR, que não foi aproveitado para criar infraestruturas que de facto tornassem a vida das pessoas melhor, mais aprazível, mais fácil, mais confortável. E perdemos aqui uma oportunidade. Eu penso que ainda estaremos a tempo, com novas medidas, com nova dinâmica, com nova equipa, com novas ideias, de reverter este ciclo de desinvestimento público, onde as pessoas foram deixadas para trás. Houve uma preocupação muito forte em celebrar, passámos 12 anos a celebrar por tudo e mais alguma coisa, gastou-se em média 1,5 milhão de euros por ano em festas e festinhas e não se investiu de facto na qualidade de vida das pessoas. E para nós o mais importante são de facto as pessoas, a educação, o trabalho, a saúde, a formação. Foram eixos que foram deitados ao abandono, não houve qualquer tipo de investimento estruturante. E por isso é urgente inverter este ciclo, retomar as linhas de desenvolvimento que trazíamos do passado, do Partido Socialista, onde se investiu nas infraestruturas básicas, na iluminação, nas piscinas, na rede de águas, nas estações de tratamento, etc. E o que vemos hoje é que ainda estamos a utilizar hoje, nós, comunidade de Torre de Moncorvo, as infraestruturas que o Partido Socialista deixou, porque neste ato de 12 anos, não houve qualquer tipo de investimento porque as infraestruturas estavam feitas. Não houve uma aposta na qualidade de vida, na melhoria das nossas condições de vida enquanto comunidade. E é isso que nós nos propomos fazer, estancar este ciclo de falta de investimento, e não foi por falta de oportunidades, porque tivemos o PRR, tivemos outros programas comunitários, foi por laxismo e por falta de visão e estratégia deste Executivo. Porque quando um Executivo do interior se dá ao luxo ou se permite, por exemplo, não aproveitar 1.500.000 euros de uma candidatura para a reflorestação da Serra do Reboredo, candidatura financiada a 100%, portanto, sem qualquer custo para a autarquia, quando nos damos ao luxo de desaproveitar uma candidatura dessas, significa que não temos estratégia para o Conselho, que não há planeamento, não há visão. Isto é impensável num Conselho do interior, sobretudo num Conselho de um Conselho que vive muito da agricultura, e temos a nossa Serra do Reboredo, que é a menina dos nossos olhos, e perdemos 1.500.000 por falta de estratégia, por falta de planeamento, por falta até um bocadinho de ambição. E acho que é importante e é premente, e é agora que temos que inverter este ciclo, porque ainda vamos a tempo. Vamos começar por falar sobre um dos grandes problemas
dos concelhos do interior, que tem a ver com o despovoamento. Torre de Moncorvo foi o concelho que mais população perdeu nos últimos censos, no distrito de Bragança. Uma quebra de 20%. Entre 2021 e 2023 voltou a perder habitantes e enfrentam, claro, o envelhecimento populacional. José Menezes diz que a prioridade é fixar gente no território, mas ainda há pouco, nessa primeira intervenção, disse que era preciso o Estado Central dar uma ajuda. Em que sentido? Em que sentido é que o Estado Central pode promover a fixação de pessoas no território? Deixe-me só também voltar atrás, porque de facto é importante os moncorvenses saberem, porque sabem. Foram 28 anos de governação do Partido Socialista, ou seja, até 2013 houve uma governação de 28 anos, sempre liderada pelo mesmo presidente, à exceção de um período, e no qual o seu candidato também foi vereador, umas vezes a meio tempo, outras vezes a tempo inteiro, durante 6 anos. E sabe o que é que nós encontramos em 2013? Encontramos uma Câmara completamente endividada, tiveram que recorrer ao saneamento financeiro, só de crédito bancário eram 18 milhões de crédito bancário e de dívida a fornecedores eram quase 2 milhões e meio, isto em 2013. O período de pagamento rondava quase os 200 dias para se fazer pagamentos a fornecedores. Por incrível que pareça, nós fizemos uma recuperação financeira brutal em toda a linha e conseguimos fazer também investimentos. Ou seja, desde 2013 até 2024, a redução da dívida neste momento a redução da dívida bancária é de 6 milhões, à volta de 6 milhões de euros, e de facto o período de pagamento aos fornecedores é 13 dias. Esta comparação, não sei o que eu digo, está registada. E, de facto, houve má governação até 2013, porque nos deixaram numa situação bastante complicada que nós nem às candidaturas nos podíamos candidatar por causa desse endividamento. E isto é uma realidade. O PRR foi muito bem aproveitado. Aliás, nós trazemos um mapa, um quadro, de que desde 2014 até 2024 já se gastou 18 milhões 274 mil euros. Só desde a minha governação no ano e meio foram 2 milhões 660 mil euros. Ou seja, nós conseguimos ter as contas equilibradas, um município estável, com as contas em dia, e acreditar sempre no futuro e sermos sempre prósperos. Eu já lá vou à sua questão, também dizer-lhe que, de facto, as festas que são feitas no Concelho de Torre de Moncorvo, e os certames, e a Expo Moncorvo, e a Feira Medieval, é tudo um conjunto, porque eu tenho quase certeza que, seja quem estiver lá, daqui a um mês, irá também apostar nisto. Se não apostar nestes certames, então não traz dinamismo, não tem uma economia circular. Os produtores, então o que é que fazem? Têm que ir para as feiras vizinhas? Não, eu acho que isto é uma visão um pouco utópica, ainda por cima, de um candidato que também já esteve à frente de uma atividade que se chamava Carniçai Rock e também tinha custos dimensionais, se calhar para as pessoas que iriam também ao Carniçai Rock. Peço que se foque na questão do relativamente, mas já aqui em verdades, na candidatura da reflorestação do Reboredo, que é de facto a Mata Nacional do Reboredo, que é uma cogestão entre o município e o ICNF, ou seja, o Poder Central, onde quem domina essa cogestão até é o ICNF. E deste 1 milhão e 400 mil euros, 600 mil euros foram feitos pelo município, porque a parte que ficou por fazer foi o ICNF que não a fez, e foi a transferência do imóvel, que também eram 750 mil euros, a subtrair esse 1 milhão, do imóvel da Casa de Guarda, que ainda hoje estamos à espera que a Estamo nos devolva essa situação. Relativamente à sua questão, a população de Torre de Moncorvo é igual também aos concelhos vizinhos. Eu comecei por dizer isso mesmo. Com uma diferença. É que nós, quem perdeu população foi em 2009, quando perdemos 2 deputados, ou seja, quando estávamos na governação do Partido Socialista na Câmara Municipal e passámos de 7 deputados para 5 deputados. Isto é que é bom relembrar. Deixe-me ir lá. E dizer mas o Conselho é factual, os dados do INE indicam que o Conselho tem vindo a perder população. E tomáramos nós, não é o Conselho, é o interior todo, não é só o Concelho de Torre de Moncorvo, é o interior todo. E, de facto, ainda há aqui outra situação que agravou essa mesma situação, que foram os censos de 2011. Em 2011 tínhamos uma obra estruturante que era a barragem do Baixo Sabor, onde no pico da obra, e o senhor candidato sabe perfeitamente, eu, como sou bancário de profissão, também abri inúmeras contas, no pico da obra eram quase 3 mil funcionários. Esses funcionários, muitos deles, tinham contratos de arrendamento e foram contabilizados nessa situação em 2011. Em 2021, claro que o decréscimo a nível percentual foi mais elevado. E isso é factual, não há volta a dar. Agora,
temos que olhar, de facto, para os nossos territórios, que são de baixa densidade, e conseguir também captar. Como é que isso se faz? Faz-se de várias maneiras, mas continuo a dizer que o Poder Central também tem que olhar para nós. Agora faz-se... E como é que devia atuar, então, o Poder Central? O Poder Central, olha, vou-lhe dizer com uma abertura total. Primeiro, com certeza, com os benefícios fiscais. E depois, deixar também o interior conseguir potenciar tudo o que são aqueles projetos que nós temos. Nós já perdemos projetos em Moncorvo e nos concelhos vizinhos por causa de organismos como a ICNF e como a APA. Eu dou-lhe o exemplo de Quinta da Portela. Uns senhores que quiseram comprar a Quinta da Portela tinham um investimento de 3,5 milhões de euros para concluir. E foram logo impedidos pela APA e pelo ICNF. E assim é que não conseguimos captar investimentos para os nossos territórios. O Poder Central tem que, de facto, ter aqui uma vontade própria de olhar para o interior de uma outra maneira que não está a olhar neste momento. Vamos aguardar. Adriano Menino, concorda com esta ideia de que o Poder Central tem de fazer mais pelos territórios do interior? Naturalmente, isso é uma frase feita e tanto cabe em Torre de Moncorvo como em Vila Real de Santo António. Mas deixe-me voltar atrás, permita-me, só para desmontar aqui uma narrativa, que é a narrativa da bancarrota que o seu candidato apregoa. O seu candidato sabe o que é a bancarrota? Consegue-me explicar o que é uma bancarrota? Quando diz num vídeo, numa rede social, que encontraram a Câmara em bancarrota, sabe o que é uma bancarrota? Consegue-me explicar? Não sabe. Não sabe. A Câmara não deixou. Eu sou bancário. Não deixou de pagar vencimentos. Nenhum carro foi penhorado, não cortaram a luz. Portanto, essa bancarrota é uma narrativa que é fácil de desmontar. Portanto, não sabe o que é bancarrota. A Câmara nunca esteve em bancarrota, mas há uma diferença muito grande. É que o endividamento foi endividamento para fazer obra pública. Obra pública que ainda hoje o Conselho beneficia, porque no vosso mandato não foi feita uma única obra estruturante. E eu já tive a oportunidade de dizer isto. Se pudermos focar no futuro e nas soluções para os problemas do território. Portanto, quem, ao fim de 12 anos, vem com o argumento da dívida, são argumentos já bafientos e que não colam. Quem se cola a este argumento é porque não tem nada para mostrar. E a verdade é esta, não há nada para mostrar. Naturalmente, quando se investe, como se investiu nos mandatos do PS, naturalmente há investimento, se há investimento tem que haver dívida, certo? Mas o que o seu candidato esquece de dizer é que não herdou só as dívidas, herdou 70 milhões em património, 40 dos quais alienáveis. Não sei se sabe o que isso quer dizer, mas não são 70 milhões, Sr. Candidato. São 40 milhões alienáveis. E foram esses valores, esse património alienável, que permitiu reduzir a dívida, que para entrar nas águas do Norte, alienaram património às águas do Norte. Portanto, assim é fácil, é muito fácil de perceber. O seu candidato recebe uma herança de um familiar, deu-lhe uma casa, e também herda a casa, herda o património e herda a dívida, caso tivesse a pagá-lo ao banco. Um dia decidiu, eu não quero pagar mais prestações, vou vender a casa e liquido o empréstimo. O que é que acontece? Ficou sem a dívida, mas também ficou sem o património. Vamos avançar para as soluções que o território precisa. Como fixar mais população e mais jovens no Concelho de Torre de Moncorvo? Esta é uma batalha que eu já venho travando há muito tempo no Executivo. Torre de Moncorvo, como já foi dito, foi o concelho do país que mais população perdeu nos censos até 2021. E apesar da narrativa que estamos no País das Maravilhas, continuou a perder. E de 23 para 24 foi o concelho do país que voltou a perder mais população. E estes dados não são meus, são da Cimedouro. E não é só o Poder Central que tem culpas no cartório. E esta narrativa também, que baixou população porque em 2006 e 2009 os trabalhadores da barragem foram contados como residentes, é mentira. Quem sabe o que são os censos e como é que os censos são feitos, sabe que os trabalhadores, qualquer português, qualquer cidadão português, é recenseado nos censos no local de habitação. Portanto, é uma narrativa que não cola. Eles estão sempre a arranjar desculpa para o fracasso, mas neste caso não têm desculpa para o fracasso. Mas quais são as soluções? Muito bem. O poder autárquico tem muito a ver também com a fixação de pessoas. Naturalmente, nós só podemos fixar pessoas se tivermos condições de habitação, de trabalho e de saúde. E temos que começar pelo trabalho. E não podemos estar à espera que seja o poder público a resolver os problemas todos, porque as autarquias e as empresas têm formas de o fazer. Nós temos que estimular o investimento privado
para que crie emprego estável, emprego duradouro e a autarquia ser parceiro desses investidores. E nessa matéria nós já fizemos algum trabalho, já temos acordos feitos com empresas que vão investir no concelho e que vão criar postos de trabalho. Mas nós, a Jusante, temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que criar condições de habitação, patrocinar as rendas dos jovens, para que os jovens sintam que o território é atrativo e que tenham um parceiro fiável e confiável para lhe ajudar a pagar as rendas. Nós podemos construir habitação a custos controlados, não apenas para a habitação social, mas para a classe média, porque é a classe média que nos traz valor acrescentado a nível das qualificações dos trabalhadores e dos jovens. Portanto, há muito trabalho aqui a fazer pela autarquia e está no nosso programa medidas concretas para resolver esse problema. Na economia, falou aí na atração de investimentos. Como é que isso se pode fazer? A Câmara pode criar condições para as empresas investirem aqui? É esse o objetivo? Naturalmente passa muito por aí. Nós temos um projeto já aprovado para a Voz do Sabor, temos um parceiro que é um fundo de turismo, que vai criar num terreno municipal um eco-resort, onde vamos criar 25 postos de trabalho diretos. O que isso significa em termos de volume de trabalho num concelho pequeno como o nosso. Depois, temos 2 zonas industriais, uma delas ao abandono, que foi inaugurada de uma forma envergonhada há cerca de um ano, porque o projeto está cheio de tropelias, mas temos uma zona industrial a 3 km do centro da vila, a zona industrial do Larinho, onde nós temos a vontade de expandir essa zona industrial, aplicar os regulamentos dessa zona industrial, porque temos muitos lotes que foram vendidos, mas estão abandonados porque os concessionários não cumpriram o caderno de encargos, e nós vamos requalificar esses lotes, vamos expandir a zona industrial para colocar esses lotes no mercado a preços muito competitivos, com a contrapartida de quem investe tem que criar postos de trabalho. E são postos de trabalho sem termo, postos de trabalho qualificados e duradouros. Mas nós temos que estar ao lado, para além de facilitarmos nas zonas industriais, temos que estar ao lado dos investidores para criar condições de habitação, para que o território seja atrativo não apenas pelos vencimentos e pela qualificação, mas ser um território atrativo onde a Câmara é parceiro tanto das empresas como dos trabalhadores. José Menezes, ao nível do tecido económico que a autarquia tem feito e se concorda que esta zona industrial pode ser mais dinamizada? Deixe-me dizer também 2 ou 3 notas muito importantes que de facto foi feito obras públicas, saneamento, escolas secundárias, a requalificação, Parque Gerais Ferreira, pavilhões desportivos, mas foram feitas sempre com consciência financeira, porque isso é que é importante, porque não é questão de um saneamento financeiro ou de uma bancarrota, a questão é que quando nós pegámos em 2013, neste caso, o Executivo, pois o engraçado e o interessante é que havia só dinheiro para os vencimentos, pouco mais, não havia dinheiro para mais nada. E foi essa a situação que vocês puseram a Câmara de Moncorvo. E de falar também aqui na componente do trabalho, nós também sabemos que o senhor foi subdiretor do UFP durante 8 anos. Eu também não sei que tipo de medidas é que o senhor fez, porque eu acho que são invisíveis. Mas as 2 zonas industriais que nós temos, há uma coisa muito importante de referir. A zona industrial foi criada na Junqueira, tem uma estratégia de localização geográfica muito importante. Porquê? Porque está no meio de 3 concelhos do sul do distrito de Bragança: Alfândega, Vila Flor e Torre de Moncorvo. Agora, aquilo que nós não queremos, porque já tivemos, são 8 lotes, já tivemos 14 interessados, mas grande parte deles serão para fazer armazéns para depois guardar alfaias agrícolas. Esse não é o interesse para aquela zona. O interesse para aquela zona são 2 pessoas que já foram ao município há 2 meses atrás, que querem criar lagares de azeite, e de facto isso é bastante produtivo para a nossa região, porque é predominantemente agrícola, e temos também uma pessoa interessada para fazer um interposto de frutas naquele local, com postos de trabalho diretos. Isso sim é de facto aquilo que nós pretendemos para a Torre de Moncorvo. Relativamente à zona industrial do Larinho, aquilo que está mal, a meu ver, e eu só peguei no Câmara Municipal há 1 ano e meio, sensivelmente, é reformular o regulamento, porque de facto há lá lotes que não estão construídos e que têm que ter um seguimento, não podemos fazer daquilo
um negócio. Eu propus essa alteração do regulamento. Então é este o caminho. Agora, relativamente... E continuar a vender lotes nas condições do regulamento anterior. Relativamente àquilo que nós consideramos também economia, é de facto apoiar a agricultura. É um ponto fundamental. Apoiar a agricultura e os agricultores. E o que é que se propõe a fazer neste momento a Câmara Municipal já faz dois tipos de subsídios, aos apicultores e aos criadores de gado. Nós queremos ir... Adriano Menino, já terá a oportunidade de falar sobre isso. O senhor candidato, ele julga que tem as ideias todas. Ele tem que ir ver o programa que foi feito enquanto eu era candidato à Junta de Freguesia, que ganhei, e o que é importante depois é pô-los em prática, fazermos essa concretização com empenho. Não é dizer eu tive a ideia. Olha, não, eu apresentei no sítio certo. Não apresentei na reunião de Câmara. Relativamente a uma ideia que foi apologista, que é a Universidade de Serna. É engraçado que essa ideia foi em 2009 apresentada, olha, eu até digo os nomes, Bruno Balete e pela esposa, ao Sr. Engenheiro Aires Ferreira. É dois municípios, foi à Câmara de Moncorvo e à Câmara de Vinhais, imagina, em 2009. Pronto. Mas para além destes apoios que nós damos à agricultura, é importante, porque foi o primeiro orçamento que há memória que deixei uma rubrica de 120 mil euros para os agricultores, para os produtores agrícolas, vamos dizer assim, até porque eu também me sinto um produtor agrícola, e há 3 culturas predominantes em Torre de Moncorvo. É a azeitona, é a amêndoa e é o vinho. Claro que há setores que estão mais complicados do que outros. E estamos no Douro. O setor do vinho está a afetar grandes dificuldades. Está bastante afetado neste momento, mas o da amêndoa também. E há uma coisa que eu não quero em Torre de Moncorvo, é ser injusto, porque há pessoas que de facto só têm uma cultura, que é produzir uvas, mas depois há muitos agricultores que produzem amêndoa e vivem só da produção de amêndoa. Também têm que ser ajudados. E este valor de 120 mil euros está a ser, neste momento, já estudado para ser dividido equitativamente e ser uma justiça para todos os produtores, para receberem ou à área ou à produção. E esta é uma medida que nós queremos implementar no futuro e aumentá-la para 200 mil euros. Claro que mediante também o que for o decorrer do tempo, porque, conforme disse, há culturas que, de um momento para o outro, podem valorizar. O azeite valorizou há 2 anos atrás, hoje desvalorizou mais um bocado, mas consegue ainda dar rendimento ao agricultor. Depois, apoiar também cada vez mais a modernização das explorações agrícolas. Estão abertas agora as candidaturas dos grandes investimentos, até 500 mil euros. Nós temos um balcão do investidor. É por aí que temos que também incentivar os nossos agricultores e quem queira vir também para comprar terrenos no Concelho de Torre de Moncorvo, ter essa porta aberta, valorizar os nossos produtos endógenos. Isso é essencial, cada vez mais. Para concluir. Não só a amêndoa, mas também o queijo torrincho, o borrego churro. Nós, de facto, temos bastantes produtos de qualidade, de excelência, não temos quantidade, mas ao promovê-los e ao darmos a conhecer estes nossos produtos, e nós temos um Moncorvo Soto, que eu depois posso falar mais tarde, é essa a base de podermos potenciar o nosso território. Adriano Menino, sei que quer responder ao José Menezes, mas gostava de lhe perguntar também o que é que o PS propõe para dinamizar o setor agrícola e para ajudar muitas vezes os agricultores que sentem dificuldades em implementar ferramentas mais tecnológicas, mais avançadas. Vou já ao nosso programa eleitoral, porque as medidas estão bem elencadas, bem explicadas, mas permita-me voltar atrás, só para fazer aqui algumas considerações. Quando o candidato afirma que as obras públicas feitas foram a escola secundária, é verdade, mas foi o governo do Partido Socialista. O Parque Engenheiro Aires Ferreira foi projeto do Partido Socialista, com financiamento garantido, com projeto, foi só executar. Relativamente ao meu trabalho no IFP, que muito me orgulha, o seu candidato não sabe o que fala, porque não sabe as competências de um centro de emprego. O centro de emprego não cria trabalho, gera o trabalho que é fomentado pela economia local. Portanto, fala daquilo que não sabe. Relativamente à área da Junqueira, é um projeto onde foram investidos cerca de 400 mil euros, está ao abandono, não tem projetos interessados. A obra, e vou tentar medir as palavras, foi feita aos empurrões, com muitos contratos duvidosos, com autores de medição também duvidosos, mas não vamos por aí. Gostava que se focasse agora no setor da agricultura. Vem dizer, ao fim de 3 anos, que há 2 pessoas interessadas para fazer um lagar de azeite e há um interposto naquele local. 8 lotes e 400 mil euros depois, o que há é 0. Há um regulamento aprovado, há o preço por lote aprovado e até hoje temos interesse 0.
Relativamente à zona industrial do Larinho, eu já propus várias vezes neste mandato que fosse atualizado o regulamento da zona industrial do Larinho. Porquê? O regulamento está a ser usado, porque não foi atualizado, para vender lotes como querem e a quem querem. Já fiz esta ressalva várias vezes em várias reuniões de Câmara e fizeram sempre ouvidos do mercador. E o seu candidato foi agora apanhado de surpresa porque não sabia o que é que havia de dizer acerca da zona industrial do Larinho. E já agora, o orçamento para 2024, que foi o da melhor, segundo o seu candidato, foi o melhor de sempre. Não, é mentira. O orçamento para 2024 foi aprovado já com excedente, manipulando as contas. Portanto, não se aprova um orçamento com excedente. Se há um excedente, aplica-se na redução da dívida. Isso é que é boa gestão. O que é que aconteceu durante o ano? Foi a pior execução dos últimos anos. Adriano Menino, gostava mesmo de ouvir falar sobre agricultura. Já lá vou. Ficou, na realidade, em 62%. Foi a pior execução dos últimos anos. 81% é maquilhando as contas e não fazendo as alterações orçamentais que não foram registadas e foram escondidas da Assembleia Municipal. Foram escondidas da Assembleia Municipal. Mas vamos à agricultura. Que é um setor tão importante para o território. Dos mais importantes para Torre de Moncorvo, nós somos um concelho agrícola, estamos na região de Marcada do Douro, estamos em paisagem rural, portanto é de facto a nossa atividade principal. E nós não vamos aqui com demagogias, não vamos aqui apresentar propostas a conjugar verbos. As nossas propostas são muito concretas. Reservas de água em todas as freguesias para a agricultura e para o combate aos incêndios. A instalação de balanças comunitárias nas principais freguesias, para que os nossos agricultores possam pesar as uvas, a lenha, etc., para cumprirem as regras do trânsito. Vamos financiar a aquisição de fertilizantes e fitofármacos. Vamos ajudar a pagar as cotas às associações. Vamos melhorar os caminhos agrícolas. Vamos reforçar a eletrificação rural, nomeadamente nas encostas do Douro e nas encostas do Sabor. Temos um programa forte para combate aos incêndios florestais que não vou aqui elencar. Temos um projeto que são as cabras sapadoras para colocar na Serra do Arvoredo para consumirem a matéria combustível e assim proteger o ambiente e reduzir a probabilidade de incêndios. Vamos ajudar as pessoas a limpar os terrenos à volta dos perímetros urbanos, porque o que acontece no nosso território é que muitas vezes os proprietários são pessoas sozinhas, são pessoas idosas que não têm capacidade financeira nem o conhecimento para saber como fazer. Nós vamos apoiar essas pessoas para fazer as limpezas obrigatórias. Vamos limpar a ecopista, que está uma vergonha. Vamos aplicar um programa dos animais de rua, controle dos animais de rua. Vamos finalmente construir o CRO, o Centro de Recolha Animal, que já tem o projeto aprovado e ainda não houve a capacidade de o tirar do papel. O seu candidato sabe que estou a falar a verdade, é um projeto da Câmara, portanto, tanto é seu como é meu. Eu vou tirá-lo do papel. Os senhores não conseguiram tirá-lo do papel. Eu vou tirá-lo do papel. Adriano Menino, há pouco falou no turismo também. Acha que o território pode ser mais dinamizado neste setor, do ponto de vista turístico? Naturalmente, o turismo e, sobretudo, a nossa localização geográfica. Nós temos o privilégio de ser banhados por dois rios. Um que é património mundial e o rio Sabor, que nos dá uma riqueza infinita, que são os peixinhos do rio, que é a maior riqueza gastronómica do nosso país. Nós temos uma localização geográfica única. Somos banhados pelo Douro e, portanto, o concelho não pode mais viver de costas para o Douro. Até aqui o concelho viveu de costas para o Douro. E, sendo o turismo um dos setores de atividade que mais está em expansão em Portugal, muito em particular pela visibilidade do Douro, nós não podemos perder esse comboio. E o que é que nós fizemos? Como é que se apanha esse comboio? Nós calçámos os sapatos e pusemos-nos a caminho. Fomos ter com investidores, fomos ao Turismo de Portugal à procura de investidores para o concelho. E posso-lhe dizer, acho que já disse isso no início do debate, temos um empreendimento já projetado para a Foz do Sabor, que é um eco-resort que vai criar 25 postos de trabalho, com investimento de 3,5 milhões por um fundo privado e que vai aumentar as dormidas no concelho em 9.500 dormidas por ano. Portanto, nós vamos dinamizar a economia através do turismo. E este projeto é uma realidade e a Câmara, neste projeto, vai gastar zero, porque o terreno é municipal. Nós só temos que dar as condições de confiança e de credibilidade aos investidores e isso conseguimos. Pusemos pés ao caminho, não ficámos parados.
Nós agitamos as águas, batemos às portas, fomos ao Turismo de Portugal e indicaram-nos os investidores que estavam à procura de terrenos na zona do Douro para fazer este tipo de investimento e chegámos lá e conseguimos atrair. Vamos requalificar a praia da Foz do Sabor, que é um cartaz turístico de excelência. E vamos, uma novidade para Torre de Moncorvo, vamos promover a rampa, um rally rampa Lagos do Sabor. Vamos levar o desporto automóvel de alta competição para Torre de Moncorvo e nomeadamente nas freguesias do Felgar, Larinho nas encostas do Sabor. Vamos realizar essa prova do desporto e vamos ter cá os melhores pilotos nacionais para fazer a rampa. É uma atividade turística que atrai milhares de pessoas em todos os territórios por onde passa e nós já temos uma parceria com o Clube Automóvel que está credenciado para o fazer e nós vamos criar essa nova dinâmica. Temos de passar agora as ideias do PSD para dinamizar mais o território do ponto de vista turístico. Indo de encontro também àquilo que está e que acabou de ser dito, sabe que esta narrativa do Partido Socialista e do candidato é iludir as pessoas em Torre de Moncorvo, mas as pessoas de facto já sabem o que querem, já sabem qual é o caminho que querem ter. E quando se faz um orçamento de 28 milhões para o território, é um documento provisional e temos que colocar lá essas rubricas todas. Claro que temos que colocar lá também as rendas das barragens e falou muito bem dos Lagos de Sabor, que estamos a falar logo à volta de quase 3 milhões de euros de receitas para o município que ainda não vieram e que vamos lutar e estamos a lutar por elas e com certeza que hão de vir. E dizer-lhe, eu não interrompi, eu não interrompi, Sr. Candidato, eu percebo o seu nervosismo. E depois dizer-lhe outra coisa. Todas as contas da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, você sabe que vão para a Regal e para o Tribunal de Contas, por isso eu estou perfeitamente à vontade. Assim como todas as denúncias que aparecem semanalmente na Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, é o Ministério Público que tem que averiguar, percebe? E aí também estamos perfeitamente à vontade. Dizer-lhe que, de facto, há situações que temos que concordar, que de facto são importantes, que é o regadio, e nós tivemos já um projeto submetido à EAPA do regadio de 5 freguesias, que é o Planalto do Pretos, Castelhanos, Urros, Maçôs, Felgueiras e Açoreira, e claro que foram candidaturas que depois foram chumbadas em preferência de outras candidaturas ainda no governo do Partido Socialista. A eletrificação rural, o maior volume de eletrificação rural financiado foi feito na nossa altura, foi a eletrificação do Douro, foram 540 mil euros, por acaso até tive eu nesse projeto também. Dizer-lhe que... José Menezes, gostava de ouvir sobre o turismo. Eu chego lá. Depois de dar-lhe só aqui outra nota, é que o Centro de Recolha Animal, o CROU, é uma candidatura aprovada, foi a concurso, ficou deserto, irá ser a concurso novamente ainda este mês. Não vai ser a obra do Espírito Santo, não está aprovada. Dizer-lhe que há uma situação muito importante que colocou o candidato do Partido Socialista, que é Foz, é de facto a última aldeia pescatória do Sabor. E de facto é importante criarmos um viveiro. Um viveiro natural, eu acredito que não seja possível porque temos logo, conforme, e vai-me ouvir muitas vezes dizer que o ICNF e a EAPA são um entrave às vezes ao desenvolvimento rural. Infelizmente, que não devia ser assim. Mas há a possibilidade de termos uma barragem, que é a barragem da Horta, de podermos de facto fazer um viveiro com os peixes autóctones de altura que cada vez são menos, que é a boga e o escalo. Isto sim são ideias concretas, ideias que nós defendemos. Depois, falarmos aqui da Cabras Sapadoras, que foi uma medida que é uma medida pública, não é uma medida do Partido Socialista, é uma medida do ICNF. Os incêndios florestais, nem vamos falar, porque eu estive lá e dou sempre o corpo ao manifesto nos incêndios florestais. E dizer-lhe que eu às vezes também não sei se o seu candidato é candidato à Câmara ou é um consultor imobiliário, porque isso de fazermos fundos de investimento, de pormos os pés ao caminho, olha, primeiro eu tenho que perguntar se é possível esse empreendimento, porque é por aí que tem que começar, porque a maior parte das vezes não lhe deixarão fazer nenhum empreendimento se não for, mas é bater às portas certas. E dizer-lhe que, de facto, aquilo que nós pretendemos tudo tem um princípio. E para apostarmos na Foz do Sabor, temos que primeiro fazer esta nova ponte que já foi a concurso. Falta ao visto do Tribunal de Contas, que é uma questão de uma semana, para iniciarem os trabalhos. É 1.400.000 euros de uma obra, que é... E quando é que poderá estar concluída? O prazo de conclusão são 3 meses, até porque vamos
ter que as pessoas do lado lá do Rio Sabor, aliás, o seu candidato vai passar nessa ponte Não são 3 meses, diariamente. são 270 dias. Sim, mas a obra poderá... A obra isso é o que diz o caderno de encargos. Isso é o que diz o caderno de encargos. Vão ter que se deslocar pela Horta da Vilariça para vir à sede do Conselho, ou até mesmo às hortas que têm do lado Então não vai cumprir o do caderno Rio. de encargos. Em todo o caso, esta é que é uma obra preponderante e estruturante que já passaram vários presidentes de Câmara e nunca ninguém a conseguiu fazer. E a partir daqui, depois promovermos de facto a requalificação do espaço da Foz de Sabor, o próprio Parque de Campismo, que a Câmara Municipal tem um terreno de 4,5 hectares para podermos aí sim alencar um parque de campismo com dignidade, um caravanismo, um espaço de glampings. Isso sim vai proporcionar ao Concelho de Torre de Moncorvo mais turismo. Depois falar dos lagos do Sabor, tenha calma, Sr. Candidato. O senhor está nervoso, tenha calma. Depois, os lagos do Sabor, isto é muito importante dizer, é que os elementos do Partido Socialista, em plena Assembleia, eram contra um empreendedor local, que depois também tem uma associação, que é a Norbase, que já temos lá campeonatos do mundo, já fizemos campeonatos do mundo, campeonatos europeus, que traz para a economia local um valor acrescentado brutal, mais que a caça até, mais que a caça. Isso não corresponde à verdade. Não vale a pena. E então, bem falar agora no planeamento dos Lagos do Sabor, claro que sim, nós nem estamos à espera do planeamento, nós já temos essa ação. Agora, falar no turismo e dar-lhe aqui esta imagem, 2024 aumentou 21,3% os turistas em Torre de Moncorvo. 14.933 dormidas em 2024. Nós, em 2016, começámos com o alojamento... É só pesquisar. Começámos na Prodata. Começámos em 2016, com um alojamento local. Hoje temos quase 50. Percebe? Crescem por ano 5. Aliás, o seu candidato também tem um alojamento local. Percebe? E isto sim é apostar também no turismo, porque o turismo é uma área que vai ter que estar também em cima da mesa da nossa candidatura, com certeza. Gostava de os ouvir sobre as minas de ferro de Torre de Moncorvo. A exploração tem apresentado avanços e recuos nos últimos anos. Houve um contrato de concessão até há pouco tempo com uma empresa que prometia centenas de postos de trabalho. Entretanto, o Governo retirou a licença de concessão por falta de atividade. José Menezes, o município, de certa forma, sente-se enganado neste processo. Que modelo de exploração é que defende para as minas? Eu, de facto, não me sinto enganado. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque eu já estava no banco, em 2012, e, de facto, foi quando houve o burburinho da reativação das minas de Moncorvo. E, claro, que nós temos ali um potencial brutal. É dos maiores jazigos de ferro da Europa. Agora, este modelo de negócio que tivemos até então... Jazida. Adriano Nunes, já terá a oportunidade de falar sobre isto. Este modelo de negócio que foi implementado, claro que não é um modelo de negócio que pelo menos nós acreditamos. E eu vou-lhe dizer, pelo menos fazer aqui uma retrospectiva do negócio como foi feito. Há duas concessões, duas empresas, na altura que iniciaram esses estudos de impactos ambientais, estudos económicos, que basicamente já estava tudo mais que estudado, ou seja, eram estudos em cima de estudos. Acredito que sim, que houvesse alguns fundos comunitários para essas empresas irem atrás. E havia duas empresas, que era a MTI e a CPF. Havia duas concessões distintas. E eu já no banco, eu dizia às pessoas, aos nossos investidores particulares, aos nossos proprietários, tenham calma, porque isto pode não ser o que está a praguar. E, de facto, hoje dão uma razão. E dão uma razão porque, claro que a Câmara e o Presidente da Câmara na altura têm que acreditar no investimento privado, claro que sim. E a documentação que lhe meteram à frente era propícia para ele acreditar. Mas quando iniciaram os trabalhos, aquilo basicamente é uma pedreira. E o modelo de negócio não é um modelo que nós aceitamos, porque ou se retira a matéria-prima e vai já transformada, e aí sim tem valor acrescentado e poderá de facto beneficiar não só a Torre de Moncorvo, mas também o distrito e se calhar até o país. Agora, foi-lhe tirada a concessão neste governo, até porque os players destas empresas foram sempre pessoas ligadas ao Partido Socialista, não sei porquê, pode ser também uma coincidência, mas foram pessoas ligadas ao Partido Socialista e, de facto, o que esta empresa, a Itel Mining, veio a criar a Torre de Moncorvo foi à volta de 10 a 12 postos de trabalho, que neste momento estarão reduzidos a 1, julgo eu,
e que essas pessoas depois não receberam os vencimentos, a empresa deixou dívidas que nós temos conhecimento em muitos setores da economia em torno de Moncorvo, ou seja, foi de facto um fracasso total. Para a Câmara Municipal, que avisámos, eu quando cheguei a DGAV, para saber o ponto de situação, porque até à data a derrama que nos foi acreditada na Câmara foi de 2.400 euros em 2023, ou seja, 2024 não nos acreditou nada, porque é preciso fazer um controle à boca da urna. Se me perguntar como é que isso se faz, também não sei, a tutela é que tem que nos... Eu já estou a pensar na vitória das eleições. É que tem que nos dizer... Agora, nós defendemos e estamos abertos a negociações com o Governo, com os privados, mas de facto que o modelo de negócio seja um modelo sustentável, seja um modelo que crie postos de trabalho e que traga valor acrescentado para todo o Moncorvo. Adriano Menino, como é que acompanham este processo que envolveu a concessão da exploração das minas? E qual é o projeto que o PS defende para as minas? Deixe-me só, uma vez mais, voltar só um bocadinho atrás. Ficou claramente demonstrado que o seu candidato não tem qualquer tipo de projeto para a Foz do Sabor. Vem a reboque do Partido Socialista, como todos bem sabem, e tem andado a inspirar-se nas nossas redes sociais para criar uma onda de projetos que ficou aqui patente que não tem. Só para lhe... Não fique nervoso. Só para lhe lembrar, muitos dos projetos que o seu Presidente, enquanto Presidente, se vangloria por ter executado são os seguintes, neste último mandato. A Universidade Sénior, as bolsas de estudo ao ensino superior, o apoio aos apicultores, o Parque Infantil no Parque Engenheiro Aires Ferreira, o prolongamento do horário das IPSS, do centro escolar, perdão, o apoio às IPSS, o cheque de educação para material escolar, até o gradeamento na Avenida do Santuário, na freguesia de Felgar. Tudo isto são propostas do Partido Socialista ao longo deste mandato. Portanto, eu quero que as pessoas pensem, se nós conseguimos fazer isto na oposição, imaginem a transformação que nós não vamos causar no Conselho quando no dia 13 formos poder. Sobre as minas. Relativamente à concessão das minas. A concessão das minas foi-nos vendido um Eldorado. Porquê? Estávamos em vésperas de eleições e convinha acreditar em tudo aquilo que nos diziam, transmitindo para a opinião pública que vinha aí a salvação não apenas do Conselho, mas de toda a região. Estamos a falar de centenas de postos de trabalho que nunca ninguém questionou. E quando o seu candidato diz que o seu Presidente acreditou na documentação que lhe puseram à frente, vamos lá ver, o seu Presidente na altura, para além de ser Presidente, é advogado de formação, portanto, naturalmente ele leu a documentação. Ao seu candidato fica-lhe mal dizer isso do seu antecessor. Nós temos como é sabido, no Cabeço da Moa, a maior jazida de ferro da Europa. Naturalmente tem um potencial tremendo, daí a apetência do mercado na concessão das minas, e agora de sobremaneira, pelas questões da guerra na Ucrânia, no Médio Oriente, etc., é um produto muito apetecível. O modelo de negócio, eu não tenho o conhecimento para saber qual é o modelo de negócio mais apropriado. Sei daquilo que vou lendo, que a instalação de uma lavaria poderia facilitar e dar maior valor acrescentado ao produto, mas tecnicamente eu não sei responder, seria a melhor solução. De qualquer forma, o que eu fui alertando ao longo destes últimos 4 anos, enquanto oposição, fui alertando todos os anos para a não recolha da receita a que a Câmara tinha direito. E a Câmara deixou-se arrastar passivamente, e não entenderam este meu pedido como um sinal de alerta. Portanto, se nós não estamos a arrecadar a receita, se não estamos a controlar as pesagens à boca da mina, algo está a falhar. E nós tínhamos que ser proativos na arrecadação dessa receita, porque os sinais de alerta começaram a aparecer logo em 2021. Só que o que é que aconteceu? O PSD, como está no poder, deslumbrado com o poder, achou que tinha ali um Eldorado para prometer postos de trabalho e agarraram-se apenas a isso, deixaram-se arrastar politicamente porque dava jeito. Porque cada vez que uma pedra caía no Cabeço da Moa, lá ia o seu Presidente tirar uma fotografia com uma pedra. Mas quando começou a dar para o torto e quando as coisas começaram visivelmente a correr mal na economia local, nunca ninguém mais ouviu uma palavra, seja de quem for. E isto é que me preocupa enquanto munícipe. É que quando foi para criar a ilusão
das centenas de postos de trabalho, vem aí a transformação do concelho, toda a gente se colou à fotografia. Quando começou a correr mal, e apesar dos meus alertas, nunca ninguém veio a terreiro dizer uma palavra que fosse. Agora, o que é que eu quero para aquele local? O potencial é enorme. Eu confesso que eu não sei avaliar o potencial. É apenas dos relatórios que leio, da informação que leio das entidades oficiais, que temos o enorme potencial que temos o enorme potencial exportador para o país, sim, que terá, se a exploração for conseguida, um peso no PIB do próprio país. Tem, com certeza, daí o Ministério da Economia ter feito a concessão, porque também interessa para a riqueza do país e para as exportações. Portanto, aquilo que eu espero, enquanto ator político, é que haja um investidor credível, com provas dadas no mercado internacional, e não uma empresa acabada de criar numa qualquer conservatória. Para concluir. Uma empresa credenciada e certificada a nível internacional, com provas dadas no mercado de exploração mineira, que venha pegar nesta riqueza e de facto a transforme em riqueza também para nós, enquanto Conselho. José Menezes, assume a saúde como uma grande prioridade nesta candidatura. Que medidas quer implementar? Assumo desde já que, de facto, é uma das prioridades, ou a prioridade máxima. Dar-te só também duas notas, porque se calhar o tempo já vai ser diminuto, de que, de facto, nós temos duas situações em torno de Moncorvo que não poderia deixar de falar, que é os bairros digitais. Foi uma candidatura de 600 mil euros que no distrito de Bragança e de Vila Real só 3 é que foram aprovadas, que foi mesmo Bragança, Vila Real e Torre de Moncorvo, e que vai potenciar, de facto, os nossos produtores, os nossos comerciantes, com a componente digital e a componente também da atrativa da própria loja em si, e também a assinatura do protocolo com a DST de termos a cobertura de fibra óptica no concelho todo. E quando digo todo, é mesmo todo, nas aldeias, nas freguesias, nas quintas. Para quê? De facto, para tentar potenciar que até mesmo os nómadas digitais consigam meter Moncorvo no mapa e que possam também deslocar-se. Dar-lhe outra noção, antes de irmos à saúde, que num curto espaço de tempo, num ano e meio, as candidaturas que nós temos, eu vou elencá-las. O CROU, Canil, Centro Interpretativo de Produtos Endógenos, Moncorvo Mais Digital, requalificação do espaço verde de jardim municipal, Programa Intermunicipal do Processo de Sucesso Escolar de Torre de Moncorvo, Moncorvo Mais Perto de Si, Viver Torre de Moncorvo, Moncorvo Simplex e Segurança Digital, Meios de Sistema de Prevenção de Combate para a Proteção Civil de Torre de Moncorvo, requalificação e modernização das piscinas descobertas, requalificação e modernização das piscinas cobertas, promoção de eficiência energética nos edifícios municipais, promoção de eficiência energética na estrutura do centro escolar. Gostava de ouvir sobre a saúde. E vamos lá, funcionamento do Parque Verde Engenheiro Aires Ferreira. Já estamos a nem vou falar nos valores, nem vou falar nos valores. Ao final requalificação e modernização das infraestruturas do centro escolar, regulamento, loteamento do Modesto, Ponte do Rio Sabor, o Fundo Energético do Concelho, arranjo urbanístico escolar Adelino Martins, Pereira Castelhanos, aquisição de equipamentos de projeto digital de cinema, entre outros, mas de facto é para demonstrar que no ano e meio nós pusemos mãos ao trabalho e estamos a trabalhar. Relativamente à saúde, nós entendemos, e há já medidas muito apelativas no campo da saúde, mas entendemos que temos que potenciar também o Serviço Nacional de Saúde em Moncorvo. E para isso nós temos já com o LS do Nordeste Transmontano a ideia em cima da mesa, temos 3 médicos com 3 valências, que é cardiologia, gastroenterologia e endocrinologia, para consultas mensais, claro que através dos médicos de família, para virem uma vez por mês ao território, porque até são médicos do Concelho de Torre de Moncorvo, e depois terem as senhas do próprio OLS, para quê? Para poderem fazer depois um encaminhamento nas situações que sejam mais complicadas. Queremos também financiar 2 consultas e 2 exames, mediante a idade, por ano, aos municípios de Torre de Moncorvo. E financiá-las e também com o transporte, incluído, dependendo também da vulnerabilidade de cada uma. Esta aposta forte no Serviço Nacional de Saúde é também para lutarmos para que volte novamente a estar 24 horas aberto o nosso centro de saúde. Eu sei que é complicado, eu sei que é um compromisso, não é uma promessa, é um compromisso que nós queremos adotar. E porquê? Porque, de facto, e o Sr. Candidato vai depois falar com certeza, publicou umas medidas de um hospital privado e depois voltou a retirar e teve que as emendar. Ele esquece, é que não sei se tem ali o protocolo, eu tenho aqui.
é que há 8 meses nós também nos sentámos à mesa com eles. E, de facto, aquilo que eles nos ofereceram, está ali no protocolo, era basicamente um médico de família. Ou seja, uma tarde e uma manhã por semana, onde a Câmara tinha que ceder as instalações, que é o menos, mas tínhamos que pagar 6.000 euros por mês para darem consultas. Não é isso que nós queremos é mais valências no próprio centro de saúde, mais valências, e permitir aos munícipes escolherem onde é que querem ir, se querem ir ao privado, se querem ir ao público, e termos essa ajuda, para além das medidas todas que estão implementadas, do transporte dos doentes oncológicos, dos não urgentes. É um conjunto de medidas que nós queremos, de facto, trabalhá-las. Adriano Menino, na saúde, o que é preciso fazer em Torre de Moncorvo para melhorar a resposta? Bem, a saúde será sempre o calcanhar daqueles de um concelho do interior e, naturalmente, Torre de Moncorvo não é exceção. A questão da abertura do Centro de Saúde 24 horas é uma utopia. Toda a gente sabe que não vai ser possível. Não temos número de população, não temos rácios de atendimento que sustentem esses dados. Portanto, é um não assunto. Relativamente à saúde, nós temos apostas muito claras e o seu candidato facilitou-me o trabalho todo. Nós pretendemos, há aqui duas vertentes, duas traves mestras, que é um seguro de saúde municipal, que já foi promessa eleitoral há 4 anos. Temos aqui, e será novamente uma aposta forte da nossa candidatura. Um seguro de saúde municipal que vai dar a saúde privada aos moncorvenses. O que é que isso significa? Significa acesso a um subsistema de saúde que lhe vai financiar as consultas, os exames, consultas de diagnóstico, hospitalização, análises clínicas, entre outras. Quem tem um seguro de saúde ou quem tem ADSE sabe daquilo que eu estou a falar. Portanto, é levar esta facilidade à população. Isso já está protocolado? Isto será um concurso público a abrir, naturalmente, assim, quando tomarmos posse, para as seguradoras e os prestadores Nós já fizemos esse caminho, destes serviços de saúde. E ainda bem, é porque afinal eu tinha razão. Não tenho. Há 4 anos não me deram razão, mas o Carlos Moedas em Lisboa implementou, em Miranda de Douro foi implementada, há vários municípios que implementaram isso. E em Figueira de Castelo Rodrigo. Mas nós queremos apostar porque sabemos o que estamos a fazer. Para além disso, nós vamos apostar na instalação de um serviço hospitalar privado. E o seu candidato acabou também de estragar a própria surpresa dele, porque ele sabe daquilo que eu estou a falar. A medida não foi retirada, a medida está lá. O seu candidato sabe o que se passou e sabe que há um serviço hospitalar que não está em Torre de Moncorvo porque este executivo foi incompetente na gestão do processo. Foi incompetente e as negociações não avançaram porque não geraram credibilidade e segurança para os investidores. Foi isto que se passou. Nós fomos à procura e nós conseguimos. Nós vamos mesmo fazer uma unidade hospitalar privada. Temos as instalações. Em que medida é que a Câmara vai participar? A Câmara cede as instalações. A Câmara vai ceder as instalações, sejam elas quais forem, sejam elas cá forem. Não se preocupe que nós temos solução para tudo. Estamos muito bem preparados. A Câmara vai ceder as instalações e as obras ficarão a cargo da concessionária que aí irá prestar os serviços hospitalares. Mas temos mais, não nos ficamos por aqui, nós temos um programa com medidas concretas. Vamos reforçar os programas de aquisição de medicamentos, o apoio à aquisição de medicamentos, mas levá-lo também aos mais novos, que hoje estão excluídos. Levar os mais novos que fazem parte de um agregado familiar, que tem ajuda para a aquisição de medicação, terem também direito à medicação pediátrica e à medicação para jovens. Vamos facultar um cheque dentista e um cheque oftalmologista aos mais carenciados, porque eu gosto de ver as pessoas mais idosas a sorrir, com um olhar brilhante. Eu quero devolver esse brilho às pessoas. Eu quero que as pessoas sorriam, os mais idosos, tenham a felicidade de viver mais anos, porque estamos a cuidar mais bem deles, estamos a cuidar melhor dos idosos, por isso temos que lhe dar qualidade de vida. Para e passa concluir, muito pela visão e pela dentição. Portanto, o melhor sorriso que nós temos é o sorriso do olhar e o sorriso da boca. E nós queremos devolver isso à população. Vamos também ter um programa para a instalação de desfibrilhador nas maiores freguesias. Temos mesmo de terminar. Estamos mesmo no fim deste espaço de debate e por isso vamos avançar para as declarações finais. José Menezes. Não querendo retrair, mas o caminho que aqui o Sr. candidato
enunciou, nós já o fizemos com as seguradoras, com tudo, e de facto sabemos o que é que são boas apostas mas foram e o que é ao geri-lo. e o que é bem para o município e para os municípios. E esses conselhos querem desistir desse seguro de saúde. Eu cá estarei para lhe mostrar o contrário. Cá estarei para lhe mostrar o contrário. Agora, eu quero de facto, sei do que falo e também sabe que eu sei do que falo. terminar Adriano Nino, por favor, deixe dirigindo-me José Menezes. a todos os moncorveses, porque já nos conhecemos toda a gente se conhece, é um território onde as pessoas são afáveis e o compromisso da nossa candidatura é um compromisso sério, é um compromisso de responsabilidade, é um compromisso de trabalho, até porque temos as nossas equipas às freguesias, às uniões de freguesias, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal com pessoas da terra, com pessoas com provas dadas, com pessoas que de facto não precisam da política, estão nesta candidatura com o espírito de missão, um espírito de alencar Torre de Moncorvo cada vez mais para um patamar de excelência. E dizer-lhes que de facto podem contar sempre com o José Menezes, o vosso candidato, o vosso futuro Presidente da Câmara de Torre de Moncorvo, e que para isso no dia 12 lá estaremos e nós contamos consigo porque Moncorvo tem futuro. Muito obrigado. Adriano Nino. Muito bem. Torre de Moncorvo precisa de crescer, precisa de se afirmar economicamente para que possamos gerar emprego e criar condições necessárias para as nossas gentes, para que se fixem aqui mais pessoas, que aqui construam o seu futuro e aqui encontrem qualidade de vida. Moncorvo precisa do Executivo que faça o que tem que ser feito, que enfrente os problemas antigos e responda aos novos desafios. Os moncorvenses querem soluções e um projeto que lhes garanta segurança, esperança no futuro a si e às suas famílias. Estamos prontos para governar o município e devolver mais esperança e segurança a todos. É esta a visão estratégica do futuro que nos distingue. É esta capacidade de transformar oportunidades em realidade que queremos trazer para o nosso concelho. Nós não desistimos, nós batemos o pé, nós pomos os pés ao caminho. O que queremos para Torre de Moncorvo é muito mais. É abrir portas a setores privados, apostar na inovação, a atração de investimento, criar emprego e fixar a população. Este é o compromisso que assumimos com os moncorvenses, que assumimos com os nossos concidadãos. Trabalhar todos os dias com determinação e visão para tornar a Torre de Moncorvo um concelho mais atrativo, mais solidário, mais forte e mais dinâmico. Agradeço a ambos, Adriano Nino e José Menezes, a presença neste espaço de debate que dedicamos ao concelho de Torre de Moncorvo. Estamos a percorrer o país nestas autárquicas. Fique connosco.